Bem-vindo ao canal. Quando uma franquia começa a referenciar a si mesma sem parar, é certo de que as coisas não vão durar muito tempo. Eles podem fazer isso durante algum tempo, mas em um longo prazo as coisas vão começar a desabar. A diferença que eu vejo na Marvel de antes e a Marvel de agora é que antes eles nos vendiam uma história e agora eles querem vender um elenco. Lá em 2010, a Marvel começou a construir o seu grande vilão no cinema, o Thanos. E essa construção durou 8 anos, até que Vingadores Guerra Infinita foi lançado, tendo Thanos como vilão principal e reunindo todos os personagens da Marvel. Agora, em 2025, parece que a Marvel se limita a anunciar Robert Downey Jr. em uma Comic Con como o novo vilão. Os tempos mudaram mesmo, mas será que eles mudaram para melhor? Mas, antes de continuar, eu lembro que este é um vídeo de opinião. Não quero convencer ninguém de nada e minha opinião não é uma lei. A única diferença é que leio e me informo em sites e canais americanos antes de expor essa opinião aqui no canal. Não é mais um ponto de vista aleatório e sem fundamentação, já que isso é o que mais tem aqui no YouTube. Mesmo assim, às vezes aparecem alguns aqui achando que eu devo falar o que eles querem ouvir. Sinto informar, mas isso não vai acontecer. E se você já é inscrito aqui no canal, agradeço mais essa visita, e se não é inscrito aqui, falo principalmente de quadrinhos, tanto nacionais quanto importados, além de filmes e séries, com notícias, resenhas e opiniões. Se esse conteúdo e a maneira como é apresentado aqui faz sentido, se inscreva agora. Mas os últimos anos foram difíceis para a Marvel, com uma combinação de multiversos, fracassos de bilheteria, feminismo, arcos de histórias que não funcionaram, performances ruins, alguns raros e isolados filmes de sucesso. E mais feminismo. É uma franquia que vem caminhando sem rumo desde Vingadores Ultimato, sem uma narrativa clara que possa guiar os filmes e nada em particular que esteja animando as audiências. E pelo que eu sei, 2025 não vem sendo um bom ano para eles também. Eles acham que precisam de mais um bom filme dos Vingadores, algo que reúna todos os personagens e que complemente todos os arcos de histórias, e assim podem recomeçar tudo de novo. A pergunta é se Avengers Doomsday, que vai ser lançado em 2026, é aquilo que a Marvel precisa mesmo. Esse filme vai ser a primeira parte de uma grande história, e em 2027 deve ser lançada a segunda parte, chamada Avengers Secret Wars, ou Vingadores Guerras Secretas. Esses filmes devem reunir todos os atuais personagens, então a Marvel deve passar por um leve reboot de toda a sua franquia. Não faz tanto tempo assim, desde que a audiência se animava para assistir os filmes da Marvel, então agora eles querem criar um clima de antecipação para Avengers Doomsday. Então, o que eles estão fazendo para conseguir a atenção das pessoas? Talvez eles estejam lançando bons filmes, desenvolvendo um grande vilão ou construindo um bom arco de histórias, reunindo de alguma forma os seus diferentes personagens em busca de um propósito comum. Ou eles estão lançando trailers para preparar a audiência, dando dicas do que pode acontecer na história, ou mesmo fazendo entrevistas com o elenco e diretor. Nada disso. Tudo o que eles fizeram até agora foi lançar uma live com 5 horas mostrando nomes nas cadeiras, e muitos desses nomes são obscuros, com artistas que ninguém conhece e que participaram de produções pequenas. Qualquer um sabe que a tal da Yelena Belova não vai chegar a lugar algum como substituta da Viúva Negra, e muito menos ainda a tal da Shuri como substituta do Pantera Negra. Mas, além desses nomes que ninguém se importa, há alguns nomes de figurões. Provando que qualquer um tem o seu preço, Robert Downey Jr. está de volta depois de uns 6 anos afastado. Dessa vez, ele vai interpretar o Victor Von Doom, o Dr. Destino, e parece que essa é uma maneira sutil de trazer o Tony Stark de volta para a franquia. O tempo vai dizer. Talvez Downey Jr. tenha sentido falta dos bons pagamentos da Marvel, porque os seus últimos lançamentos não foram exatamente grandes sucessos de bilheteria. Mas ele já está com quase 60 e aparenta isso também, e ninguém sabe se ele vai desempenhar como fez antes. E também está de volta Chris Hemsworth,
mas achava que ele tinha largado a Marvel depois do desastroso Thor Love and Thunder. Imagino se o Thor não vai embarcar em mais uma jornada de autodescobrimento para saber, afinal de contas, quem ele é, isso pela milésima vez nos últimos filmes. Pedro Pascal também dá as caras por aqui. Ele aparece em todo filme e não sei se acrescenta tanta coisa assim. Mas não há sinal da melhor entre as melhores, a Brie Larson. Por que será? Parece que o papel dela de desagradar a audiência com seu feminismo foi substituído por uma versão que, acredite se quiser, consegue ser pior ainda, a tal da Rachel Zegler. Deve ser um sinal dos tempos. Uma outra coisa que me surpreendeu foi a presença de diversos atores que participaram dos filmes dos X-Men. Ian McKellen e Patrick Stewart estão agora na casa dos 80 e vão repetir os seus papéis como Magneto e o Professor X. Também podemos imaginar se o Hugh Jackman vai repetir o seu papel de Wolverine, mas, até o momento, ele ainda não foi anunciado. Mas eles ficam chamando esses atores dos X-Men de volta inúmeras vezes. Já virou rotina e estão ali apenas por motivos de nostalgia. Claro que eu gosto desses atores e dos seus personagens, mas, no momento, acho que estão presentes apenas pela nostalgia. Mas qual a intenção deles? Será que querem construir mais alguma coisa nesse sentido de multiverso, unindo diversas franquias diferentes? E eles esperam que isso vai atrair o interesse da audiência? Mas isso tudo não me parece nada genial. Pelo contrário, me parece desespero por parte da Marvel e também algo meio bobo. Parece ser mais uma chance de ver os personagens juntos mais uma vez, mas isso não é o que um filme dos Vingadores significa. Um filme como esse significa o desfecho de um arco de histórias construído durante anos em outros filmes. É o grande lançamento que encerra uma série de histórias diferentes. E esse é o grande problema. Não existe mais tensão ou drama no universo cinematográfico da Marvel. Ninguém mais se importa e, além disso, ninguém nem sabe o que está acontecendo. Nenhuma das novas ideias da Marvel funciona. O último lançamento, Capitão América, Admirável Novo Mundo, foi um desastre de bilheterias e em nenhum momento faz referência a qualquer situação envolvendo os Vingadores. Mas a Marvel sempre se referenciava em seus filmes. Assim, eles podiam lembrar o seu passado nos seus filmes atuais. Mas tudo o que a Marvel pode fazer hoje é se lembrar do seu passado quando era mais jovem, mais legal e tratava os seus personagens com respeito. Mas eles não têm mais nada para acrescentar no presente. E as pessoas iam assistir os seus filmes e tudo isso foi construído graças ao mérito dos personagens originais, dos seus criadores e o fato de que, em algum momento no passado, a Marvel se preocupava em adaptar os seus personagens e não em modificá-los por razões suspeitas. Mas tudo indica que o rumo da Marvel é mesmo sofrer esse reboot e esses dois filmes dos Vingadores servirão para dar um desfecho para todos esses personagens e histórias que eles estão lidando desde o começo. Isso também acontece nos quadrinhos, de tempos em tempos, quando a linha de tempo deles fica tão conturbada e incontrolável que eles precisam reiniciar tudo de novo. E depois de 2 décadas, dezenas de filmes, centenas de personagens, uma visível decadência nos últimos anos, a Marvel parece mesmo que naufragou e afundou sobre o seu próprio peso. Além disso, a sua audiência inicial parece que percebeu que tem algo de errado e resolveu abandonar o barco. Os adolescentes que assistiram o primeiro filme dos Vingadores, em 2012, agora são adultos e não têm mais tempo ou energia para assistir filmes de super-heróis e monstros gerados por computação gráfica. Essa franquia durou tanto tempo que atravessou uma geração e tudo indica que os mais novos não têm mais interesse na Marvel atual. A estratégia da Marvel em mudar os atores, mantendo os nomes dos personagens por razões que vão desde feminismo até a identidade política, claramente não funcionou. Os mais velhos rejeitaram as mudanças e os mais novos não se interessaram nem um pouco. Acho que a Marvel já sabe disso também, então eles resolveram jogar a sua última carta na manga, a nostalgia. O tempo
vai dizer se essa será uma jogada vencedora ou não. Por enquanto, eu continuo não acreditando mais na Marvel como já acreditei no passado. Então era isso. O que pode acontecer em Vingadores Doomsday? Diz aí nos comentários. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal. E se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.